aqui o senhor. Saúdo os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Quero convidar os irmãos para lermos o texto bíblico de Isaías, capítulo 6, os primeiros versículos deste capítulo. Não quero atrasar o almoço de ninguém hoje, tá? Não é meu plano. Mas quero resumir aquilo que Deus colocou no meu coração, em função da comemoração deste mês, que é o mês da música. E não devemos nos esquecer de que, sendo hoje o dia que se comemora o ministério diaconal, a diaconia também é louvor. Louvor dos anjos e dos homens. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Meus queridos irmãos, a experiência do culto é maravilhosa, não é? A experiência do culto que Isaías teve aqui foi uma experiência para ele transformadora. Uma teofania foi o que aconteceu ali. Esta palavra significa uma manifestação sentida, sensível, de Deus para alguém. Uma manifestação que gera um impacto, o impacto da glória de Deus sobre a consciência, sobre a experiência de alguém. Foi assim com Isaías. Portanto, uma experiência teofânica, porque foi uma experiência que Deus envolveu a sua vida e o elevou, e ele então entendeu a mensagem que Deus tinha para a sua vida. Os anjos foram, de fato, fundamentais naquele processo de culto, de adoração. Na verdade, os anjos nos inspiram o louvor. Creio que os anjos são a causa primeira do louvor que nós rendemos a Deus. Esta inspiração por parte daqueles que só fazem louvar. E aqui no culto de Isaías, foram os serafins que tomaram conta do espaço do templo, juntamente com a manifestação gloriosa do Senhor dos exércitos. Louvor dos anjos e louvor dos homens. Os anjos santos, mas os homens pecadores. Então o louvor dos homens se faz no templo do Deus vivo. De outra maneira não seria culto ao Deus vivo. Não fazemos culto a Deus em nossa própria, digamos, capacidade, em nossa própria
dimensão terrena. Culto a Deus é algo que envolve, de fato, a manifestação de Deus, de tal modo que o lugar onde o adorador está se torna a casa do Deus vivo. Essa foi a experiência de Jacó. Templo do Deus vivo. Eu vi o Senhor. Assim começa o relato de Isaías, lembrando daquele dia, quando ele esteve no templo no momento crítico e o culto foi transformador na vida dele. Templo de Deus. Pode ser qualquer lugar. Novo Testamento, Paulo nos ensina que o nosso próprio tabernáculo, corpo, é templo de Deus. Portanto, nós somos cultuadores peregrinos. Nós andamos cultuando. Nós nos transportamos por todos os lugares em que vamos, cultuando a Deus, porque o nosso próprio tabernáculo é, de fato, tabernáculo do Deus vivo. Então, a experiência de Isaías foi de ver o Senhor. Ele viu que o Senhor visitou aquele lugar, que o Senhor visitou a sua vida, que o Senhor estava visitando Israel, de tal maneira que ele podia, então, ficar profundamente comovido. Culto é algo que impacta nossas emoções, nossos sentimentos, nossa consciência, impacta a nossa vida por inteiro. Eu queria ter tempo para explorar um pouquinho aquilo que Lutero diz a respeito disto, e eu quero sugerir, então, se os irmãos tiverem possibilidade, de ler esta parte das obras de Lutero, volume 7, onde ele trata dos prefácios aos hinos. Coisa maravilhosa. Os irmãos vão encontrar, inclusive, lá um poema dele, que ele chama de Hino à Música. Maravilhoso. Vão encontrar um outro sobre esse texto de Isaías. E uma das coisas mais magníficas que ele escreve é o seu hino do Pai Nosso. Lutero, então, foi alguém que influenciou a igreja tremendamente, influenciou a experiência nossa batista. Nós temos nossa doutrina alicerçada, boa parte, naquilo que Lutero ensinou. Nós vivemos a vida cristã muito devido ao que Lutero disse sobre a vida cristã, sobre o louvor, sobre a adoração e assim por diante. Bem, não posso fazer isso agora. Quero prosseguir, então, no esboço de Isaías. Então, este primeiro momento, quando o louvor dos homens se contrapõe ao louvor dos anjos. Para os anjos, Deus lhes era familiar. Para Isaías, foi uma novidade. Foi uma experiência singular. A Bíblia chega a afirmar que ninguém jamais viu a Deus sem morrer. Então, quando Isaías vê a Deus, ele imediatamente pensa: vou morrer. Homem pecador não vê Deus e permanece vivo. Parece que a presença de Deus, na verdade, representa uma aniquilação do pecado. E no caso do homem, a aniquilação do pecado significa a aniquilação da sua própria vida, porque ele é pecador. Então Isaías diz: eu vi o Senhor. Isto aqui colocou Isaías diante de uma absoluta dependência daquilo que Deus faria com ele a partir daquele instante. O louvor dos homens também gera um quebrantamento. O texto que nós lemos, a primeira expressão de Isaías foi: ai de mim. Ai de mim. Mas não era um profeta, não era um santo, não era especial, não era
alguém com uma visão já, digamos, desenvolvida da revelação. E por que então este clamor, esta exclamação, ai de mim? Isto representa o quebrantamento. A presença de Deus na vida do homem quebra a vida dele, quebra o seu ego. A presença de Deus na nossa vida precisa de ter este impacto, este efeito, o efeito de gerar em nós quebrantamento, para nos revelar o quanto somos menores, inferiores, impuros, pecadores. Nós não somos ninguém que mereça aquilo que Isaías contemplou naquela hora. Quem aqui poderia merecer que Deus se revelasse pessoalmente a ele? Então, o louvor dos homens se faz no quebrantamento, na essência do quebrantamento. Ai de mim, se este sentimento não tomar conta de nós quando estamos na presença de Deus, então é porque nós não estamos ainda suficientemente conscientes de quem é Deus e de quem somos nós. O louvor dos homens então se faz no reconhecimento de quem sou eu na presença do Deus Santo. Quem sou eu? E Isaías então adianta e diz: eu sou homem de lábios impuros. Como é que eu posso louvar a Deus como os anjos fazem? Como eu posso expressar louvor diante do Deus Santo? Os meus lábios são impuros. Sou homem de lábios impuros. O louvor do homem deve começar então com este reconhecimento de quem ele é. Eu creio que sempre que a gente canta um hino, e por último agora cantamos Davi Sasser, é esse sentimento de que ele reconhece quem é ele, de sua absoluta dependência, precariedade, diante de um Deus que pode todas as coisas, mas não ficar só naquele sentimento de estar, digamos, diminuído, mas o sentimento da fé, de que se esse Deus me deixou viver, é porque este Deus pode cumprir na minha vida as suas promessas, a sua vontade. Ele tem um propósito na minha vida. Portanto, esse reconhecimento de quem sou eu, na presença do Deus Santo, é fundamental para a igreja. Nós não podemos entrar na igreja com os mesmos pés e com as mesmas cabeças com as quais nós chegamos até o pátio do templo. Do pátio do templo para dentro, nós temos que ter a consciência profunda de quem sou eu. Quem é este que está entrando no lugar santo? Quem é este que está agora buscando a presença do santo? Quem é este que está aqui lamentando e buscando e clamando pelo poder, pela ajuda, pela cura, pela misericórdia deste Deus Santo? O louvor dos homens se faz na santificação e purificação. O anjo serafim disse para Isaías, entendeu o que ele estava sentindo, entendeu a sua condição humana e pecadora, e sabia que com aquele estado pecaminoso, Isaías não podia expressar diante do Deus Santo a pureza de louvor, precisava de ter uma obra na vida dele. E então o anjo disse, olha, isto aqui toca os teus lábios, e o teu pecado é então puxado de ti para fora, e os teus lábios recebem então o fogo ardente da purificação, e agora sim, você pode falar com Deus. Então o processo da santificação é muito importante para nós que queremos louvar o Senhor.
Na verdade, Lutero diz que os hinos e os nossos cânticos, se não forem, se eles não resgatarem, se eles não produzirem santificação na vida do crente, então eles não servem para muita coisa. O louvor tem que, de fato, produzir esta santificação, porque Lutero diz que os hinos também são doutrina, os hinos também são teologia, os hinos também são ensino, os hinos são, de fato, uma didática de Deus através do louvor, para instruir a vida do crente e da igreja. O louvor dos homens se faz, por último, na consagração. Ora, houve um murmúrio que Isaías compreendeu. Esse murmúrio divino dizia: quem há de ir por nós? O divino, em sua consciência trinitária, se perguntava: quem vai aos homens? Quem vai ao mundo? Quem vai à nação ou às nações? Quem há de ir por nós? Ou seja, quem poderá mostrar nossa glória e poder para o mundo que está sepultado nas trevas, no pecado, na desobediência? Então, era o requerimento de alguém que pudesse ir ao mundo como representante de Deus. Que tarefa, não é? Impossível para o homem. Quem há de ir por nós para ser entre os homens a testemunha da verdade? Quem há de ir para ser por nós a voz da divindade? Algo aconteceu no coração de Isaías, e a resposta dele foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Realmente algo se rompeu na alma de Isaías, para ele ter tamanha ousadia, tanta coragem, tanta entrega, se arriscar tanto. Ele se colocou no altar e disse: se for do agrado do Senhor, envia-me a mim. Para dizer o quê? Não é? Ele não estava agora perguntando o que ele iria dizer, mas ele entendeu que Deus precisava de alguém dentro da sociedade, diante do mundo, para estar lá em nome de Deus, para confessar Deus diante do mundo, para ser porta-voz da revelação diante do mundo, para ser, enfim, alguém que pudesse manifestar a glória de Deus no meio do mundo. E então, Deus mostra agora a Isaías o que ele deveria falar, como é que ele deveria reagir, a graça que o envolveria, de tal modo que ele seria resistente enquanto estivesse confessando e proclamando a mensagem de Deus, para que as perseguições, a violência de fora não o destruísse. Ele estaria revestido. Isso Deus faz com aqueles que Ele envia, Ele os reveste. Porque para esta obra, pergunta o apóstolo Paulo, quem é idôneo? Pois bem, qual tem sido a sua experiência de culto? O que o culto tem feito com a sua vida?
como está você como um representante de Deus, que se disponibilizou para que Deus então te enviasse para o meio do mundo? O que você está fazendo lá? Está confessando o nome de Deus? Está revelando a glória de Deus? Está, de fato, sendo uma pessoa que faz diferença ali onde está? Ou seja, você é alguém que está cultuando a Deus no meio do mundo? O mundo pode ver em você um templo do Deus Altíssimo? Estas coisas, essas perguntas, são para que nós possamos então entender que o nosso louvor não é simplesmente o hábito de cantar hinos, mas de viver, de ser de fato esta expressão da glória de Deus, não é? Ser uma manifestação de Deus no meio do mundo. Aí a gente nem podia falar de teofania, mas de antropofania. Você ser aquele homem que manifesta a glória de Deus no mundo. Onde você estiver, faça a diferença. E seja alguém para o louvor e a honra do nosso Deus. Deixe sua vida ser o louvor de Deus entre os homens. É isso que eu peço a Deus sobre a minha vida. E é isso que eu desejo que Deus faça com toda a igreja e com todos nós. Deus abençoe. Amém.